depende de quando vocês estiverem acessando esse vídeo. Meu nome é Bárbara, eu sou professora de História, vou dividir a frente com a Ana. A Ana vai com vocês com o Brasil e eu vou abordar o tema de geral. É uma pena que a gente não pôde se conhecer pessoalmente por causa da quarentena, mas enfim, vamos aguardar e eu tenho certeza que assim que possível retornaremos, né, às aulas com uma certa tranquilidade aí. Mas seguinte, a gente está ainda na semana de revisão, né? E por isso eu vou continuar o planejamento que eu tinha feito para a semana passada. E assim como a Ana discutiu com você sobre o que é história, o trabalho do historiador, as fontes históricas, o tempo, eu também venho com uma discussão parecida, mas para enfatizar principalmente dois aspectos que são muito importantes e que costumam cair muito na prova do Enem, que é a questão de memória e a questão de patrimônio. Então, para a gente só recapitular o que vocês discutiram na última aula, a Ana, né, discutiu com vocês a respeito de como que a história ela se formou enquanto uma disciplina, enquanto uma área de conhecimento, e o principal objeto de estudo da história é a ação das sociedades humanas ao longo do tempo, né? E a gente sempre tem que lembrar que a história ela é feita por meio de um trabalho intelectual dos historiadores, que por meio de uma análise crítica das fontes históricas, que ela também discutiu com vocês os tipos de fontes, é assim que a gente consegue construir, então, um pensamento, um estudo crítico e analítico sobre a ação das sociedades humanas ao longo do tempo. E aí, quando a gente discute história, e é muito importante lembrar que são as fontes que nos norteiam por esse caminho que a gente faz para o passado, né? Mas é sempre muito importante, algo que eu gosto de enfatizar com os meus alunos, é que a gente sempre ouve: ah, professora, por que eu preciso estudar história se tudo já aconteceu, as pessoas já morreram, tá tudo no passado, o passado não muda? O que a gente sempre tem que lembrar é que, de fato, o passado ele não muda, mas o que muda é a nossa compreensão a respeito desse passado. E estudar o passado só faz sentido se a gente faz isso a partir de perguntas do presente. É por isso que é um erro a gente achar que a história está preocupada com o que já passou, com o que já acabou, o que já aconteceu. Pelo contrário, se a gente quer entender a trajetória das sociedades humanas ao longo do tempo, eu preciso partir do meu presente e fazer perguntas para esse passado. E uma das maneiras que a história tende a acessar o passado é por meio da memória. Aqui eu coloquei só a origem da palavra memória, que na verdade vem da mitologia grega, né? A Mnemosine era uma deusa, a mãe das musas que protegia as artes da história, e olha só que interessante, né? O objetivo dela era transmitir os conhecimentos sobre o passado entre os mortais. Então dá pra gente ver que a memória e a história elas estão interligadas, embora história seja uma coisa e memória seja outra. O que eu estou chamando de memória aqui? Eu estou chamando de memória um conhecimento do passado guiado pelo presente. E aí a gente tem que lembrar que existem várias maneiras de um historiador acessar a memória de um determinado período da história. E uma dessas maneiras é por meio das fontes históricas. Então todas as fontes elas carregam elementos de memória. A memória não é algo. Existe um termo para a gente falar disso, né? A memória compartilhada, que é aquilo que as sociedades compartilham enquanto conhecimento a respeito de um passado. E é por meio da memória que muitas vezes a história utiliza uma ferramenta de acesso a esse passado. Só que a gente tem que lembrar que a memória ela também está ligada a outros elementos, como por exemplo disputas de poder, né? A memória não é algo que está dado acima das sociedades, pelo contrário. A maneira como a gente reivindica e mobiliza a memória para criar uma narrativa histórica, isso faz uma diferença muito grande. Então é por isso que a gente tem que lembrar que a memória não é só mobilizada pela história. Grupos políticos e grupos sociais diversas vezes lançam-se da memória para construir um conhecimento a respeito da nossa identidade. Tudo isso eu vou dar exemplos daqui a pouco para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Mas resumindo então, a diferença que a gente tem, eu gosto de falar que a memória ela é uma ferramenta que a história usa para acessar o passado. Mas a memória em si não é a história. Porque olha só, vocês viram com a Ana que a história é uma reconstrução do passado que deve ser feita de maneira crítica, baseada em teoria e método, além de passar pela análise de outros acadêmicos da área. Então, quando um historiador se propõe a escrever sobre história, ele precisa, primeiro, criar um método teórico e crítico das fontes dele e ele vai passar pela análise de outros pares deles dentro da academia. Então não é toda a versão da história que vale, né? É claro que a história é construída por diversas versões, mas essas versões precisam passar
pela análise dos pares. Agora, a memória seria um compartilhado de lembranças e discursos acerca do passado. Então, é um olhar para o passado ancorado em interesses e visões do mundo do presente, sem muito sentido crítico, sem muito senso crítico ou método. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de ditadura militar em sala de aula, é muito comum eu ouvir de alunos, e já ouvi isso também de parentes, que dizem: ah, professora, mas do jeito que a gente aprende, parece que a ditadura foi ruim, mas o meu avô, o meu tio, o meu pai dizem que aquele período foi ótimo, porque na cabeça dele, ou na época dele, ele disse que era tudo melhor. Pois bem, esse comentário, né, que a gente ouve dos nossos entes queridos, eles são comentários baseados em uma memória a respeito de um fato histórico, mas ele não é o fato histórico em si. Então, o historiador ele pode, sim, acessar memórias coletivas e individuais para entender um pouco melhor a ditadura militar. Mas isso não significa dizer que o relato que o seu parente tem sobre o período, que aquilo é um relato histórico, porque a história ela vai além de uma mera memória. Então é por isso que é comum a gente ver pessoas exaltando o regime militar e outras pessoas condenando o regime militar. E cabe ao historiador não glorificar essas memórias, mas o nosso trabalho, em grande medida, é tentar entender um pouco mais daquele período e criar uma análise crítica a respeito desse evento que se passou. Pois bem, como que o Enem costuma dialogar com a questão de memória, né? Um dos principais meios que a gente tem para acessar as memórias, como eu falei com vocês, são as fontes históricas. E o patrimônio é considerado uma fonte histórica importantíssima para o estudo da nossa sociedade. E aí, os patrimônios, né, sejam eles materiais ou imateriais, que eu já vou explicar o que são em seguida, eles têm relações de identidade com as sociedades, porque é mais ou menos a maneira como a gente coloca a memória em prática, seja em ideias ou seja em lugares de memória também. Então, a primeira definição que nós temos de patrimônio, e aí muita atenção com isso, tá, pessoal? O Enem costuma cobrar muita questão sobre patrimônio, eu inclusive trouxe uma para a gente fazer junto no final desse vídeo. Então, a primeira definição que nós temos é de patrimônio imaterial. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é que, de um grosso modo, o imaterial é aquilo que não é tangível, que eu não consigo pegar. Então, quando eu defino um patrimônio material, olha só, eu estou falando de saberes, eu estou falando de ofício, modo de fazer, celebrações, formas de expressão, músicas, manifestações culturais coletivas, principalmente. E quando eu falo de patrimônio material, aí sim eu estou falando de um conjunto de bens que podem ser classificados de acordo com a sua natureza física. Então, o patrimônio material ele pode ser arqueológico, ele pode ser paisagístico, etnográfico, histórico, da belas artes e por aí vai. Então, eu trouxe aqui dois exemplos para a gente discutir. O primeiro da capoeira, que é considerado um patrimônio imaterial do Brasil, porque, observem, a capoeira não é um lugar, não é um prédio, não é um objeto que a gente consegue mobilizar e colocar num museu. A capoeira é uma prática viva, uma prática da cultura material, então é um patrimônio imaterial e que precisa ser preservado porque a capoeira é um dos principais elementos que nos remete à nossa cultura e à nossa herança, principalmente africana, né? Uma vez que a capoeira aí, ela chega ao Brasil e ela se transforma aqui também de acordo com as práticas culturais no período do Brasil colonial, mas a capoeira passa por todos os aspectos da nossa construção histórica, né, da nossa construção cultural. Então a capoeira, ela entra nessa questão de uma manifestação histórica e que por isso ela precisa ser preservada. Então como que os estados, né, como que o governo atua nisso, os órgãos responsáveis? Tentando preservar a prática da capoeira, seja nos seus centros de prática, seja em centros de memória, fortalecendo essa cultura brasileira. Assim como a capoeira, um outro tipo de patrimônio material que a gente podia citar, o modo de fazer do queijo Minas, do queijo canastra, por exemplo. Você só pode vender o queijo da Serra da Canastra se ele for produzido na Serra da Canastra do jeito, né, do modo de se fazer específico para a produção desse queijo. Então, eu não posso pegar um queijo qualquer e colocar lá um rótulo de que ele é da Serra da Canastra. Por quê? Isso é uma preservação de um patrimônio imaterial do nosso estado. Por outro lado, eu coloquei um exemplo aqui de um patrimônio que ele é material. Aí sim a gente está falando principalmente de lugares de memória. Então aqui eu coloquei o exemplo de Ouro Preto.
Aqui é a Praça Tiradentes, né? Não sei se vocês já visitaram, mas vale super a pena tirar aí um final de semana para conhecer Ouro Preto, que é um patrimônio cultural da humanidade, né? É uma cidade histórica tombada pela Unesco. Isso significa que Ouro Preto precisa ser preservada pelo seu conjunto arquitetônico, por tudo que ela representa para a nossa história. Então, atenção, tá? Patrimônio material e patrimônio material são dois temas muito recorrentes no Enem e que, assim como eu falei para vocês sobre a memória, o patrimônio ele está ligado à ideia de que é possível acessar memórias de um determinado período histórico a partir dessas práticas ou desses conjuntos de bens culturais, como eu acabei de citar para vocês. Pois bem, eu trouxe aqui dois estudos de caso para a gente aliar como que memória e patrimônio dialogam, né? Como que esses espaços de memória eles são mobilizados para construir um conhecimento a respeito do nosso passado, a respeito da nossa história. Eu trouxe dois exemplos, um estrangeiro e um nosso, tá? Para colocar em perspectiva. Então, o primeiro que eu quero discutir com vocês é esse aqui da Alemanha. Como vocês sabem, na Segunda Guerra Mundial, um dos piores, né, horrores aí da história da humanidade foram cometidos pelos alemães no período nazista, né, do regime nazista, que foi o Holocausto, que estima-se aí que foi a morte de mais de 6 milhões de judeus, além de outras minorias étnicas que também eram perseguidas por aquele regime. Na Alemanha, mais precisamente em Berlim, existe esse memorial do Holocausto, que é composto por esses conjuntos de blocos, e cada um desses blocos representa ou tenta evocar a quantidade de judeus mortos durante esse período. E aí o que acontece? Esse fotógrafo aqui, ele é israelense, lembrando, né, o Estado de Israel foi fundado a partir, né, no fim da Segunda Guerra Mundial, e os horrores vividos pelos hebreus, pelos judeus, acabou estimulando muito a criação do Estado de Israel. Ele percebeu que o Memorial do Holocausto vinha sendo ocupado principalmente pelos turistas de uma maneira um pouco equivocada, né? Se é um lugar de memória para ressaltar um dos maiores horrores da história da humanidade, ele percebeu que as pessoas iam para tirar diversas fotos descontraídas, como essas duas aqui que eu estou mostrando para vocês. E aí o que ele começou a fazer? Ele pegou a foto dessas pessoas em rede social e começou a colocar em montagens, né? Aqui, por exemplo, uma montagem bem forte de uma jovem aí, né? Ele colocando essa menina dentro de um campo de concentração sob os corpos de judeus mortos. E aí o que ele quis chamar a atenção com isso, né? Que não basta só a gente construir patrimônios culturais, então monumentos, praças, para relembrar eventos importantes da nossa história, se esses lugares não dialogam diretamente com as pessoas. Então aqui nesse trechinho, que eu não vou ler, mas como o slide está aí, depois vocês pausam e passam isso para o caderno, se for preciso. Mas, basicamente, o que esse trecho do Paulo César Thomaz traz é a necessidade da gente ter que relacionar os indivíduos e as comunidades com esses espaços de memória. Porque senão de nada adianta tentar fazer uma preservação do patrimônio, uma preservação da memória, se as pessoas não têm como, ou se as pessoas não se relacionam com esses espaços, né? Então, esse movimento desse fotógrafo chamou muito a atenção para a discussão de não basta só erguer espaços de memória para que a gente consiga acessar e entender um pouco mais sobre o nosso passado. É preciso que esses espaços dialoguem com o nosso tempo presente também. E aqui o segundo exemplo que eu trouxe para vocês é um exemplo nosso, brasileiro, né? Esse monumento aos bandeirantes, ele está em São Paulo capital, fica bem em frente do Ibirapuera, não sei se alguém já foi lá. E aqui a gente tem então um monumento que exalta os bandeirantes. Falando rapidamente, né, relembrando, os bandeirantes eram homens que eram contratados para diversos fins na época colonial do Brasil. Entre as atribuições dos bandeirantes estavam as bandeiras de caça aos indígenas, então eles caçavam indígenas, aprisionavam e traziam para o litoral para vender de mão de obra escravizada. Desarticular quilombos também era uma maneira dos bandeirantes atuarem, e a busca por metais preciosos. E aí, vira e mexe, esse monumento aparece assim, ó, pichado, pintado, porque qual que é a discussão que se faz? Ergueu-se um monumento aos bandeirantes, então para lembrar de um determinado evento da memória da nossa história, mas essa memória ela é muito problemática do ponto de vista de grupos que foram perseguidos pelos bandeirantes. Leiam-se os movimentos negros e os movimentos indígenas. Então, uma outra preocupação que a gente tem que ter também com a questão do patrimônio é
Até que ponto erguer patrimônios, né, que tentem trazer apenas personalidades políticas ou grandes nomes importantes, até que ponto isso também não é ofensivo para uma construção de uma memória que tem que ser múltipla? O que eu quero dizer com isso? Pense você, né, um negro ou um indígena, sabendo que o bandeirantismo foi a ruína de grande parte desses grupos, e tendo recebido aí um monumento gigantesco numa das principais cidades do país. Então, quando a gente discute memória e monumento, a gente sempre tem que lembrar que eles são alvos de disputas, disputas de grupos políticos, de grupos sociais, e que por isso preservar, ou o movimento de preservar a memória de um determinado período histórico, isso também é fruto de um debate que a gente vai discutir ao longo das nossas aulas nesse ano. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Só para fechar essa nossa conversa de hoje, eu trouxe uma questão do Enem de 2016 que traz um texto, né, falando aí sobre a questão de patrimônio que a gente acabou de discutir. Se você quiser fazer a questão antes de me ouvir resolvê-la, eu sugiro que você pause o vídeo agora e continue daqui a pouco. Então vamos lá. A eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição do patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir como próprio e identitário. Então aqui a questão dizendo que esses bens, né, esse patrimônio, ele pode ser utilizado por grupos que querem guardar e definir a sua própria identidade dentro da sociedade brasileira. E aí a questão pergunta, o texto chama atenção para a importância da proteção de bens que, como aquele representado na imagem, se identificam como, a resposta correta seria a letra E, conhecimentos tradicionais. Que tipo de patrimônio a gente tem exposto na questão? É um tipo de patrimônio imaterial. Por quê? O que é preservado é um instrumento musical? Não é o instrumento musical em si, mas é o modo de se fazer, é o saber fazer que está sendo preservado aqui nessa política trazida pela questão. Então, pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado nessa discussãozinha inicial aí das nossas aulas. Eu espero que esse formato seja bom, a gente ainda está em fase de experimentação, então pode ser que a gente altere, pode ser que no próximo vídeo vocês vejam a minha cara, não sei. Mas eu espero que a princípio tenha ajudado e se precisarem de qualquer coisa, a gente volta a se falar em breve, beleza? Um beijo para vocês, até mais.